Olá, vencedores e vencedoras aqui do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma guerreira que venceu a batalha contra o narcisismo e você também vai conseguir. E esse canal tem o intuito de ajudar as pessoas a ter mais consciência sobre o abuso emocional narcisista. Gente, algumas pessoas narcisistas, elas têm diferentes tipos de narcisismo. Então, uma pessoa narcisista vai ter sempre mais demônios do que outra. E esses demônios, eles não aparecem para você em forma de um demônio. Eles se apresentam para você dentro de um corpo de uma pessoa humana. Porque demônios são espíritos, eles precisam de um corpo, uma carne, para se hospedar ali. Então, pessoas narcisistas, elas se apresentam para você como um anjo de luz, só que elas são anjos das trevas. Eles são filhos do rei das trevas. Essas pessoas narcisistas apresentam esse comportamento do fruto do mal. Eles não operam pelo fruto do Espírito Divino. Então essa força maligna se apresenta na sua vida através de uma pessoa. Ela está todo dia no nosso meio. E isso é visto em forma de um comportamento. Então a pessoa narcisista, ela tem um comportamento do mal. E como pessoas narcisistas, umas têm mais demônios que outras, é uma legião de demônios. Não é um demônio só. Eles operam em bando. Estão ali por trás dessa pessoa narcisista, fazendo ela destruir a vida das pessoas, enganar as pessoas. Porque a coisa ruim está no mundo para matar, para enganar e para destruir. E o espírito principal que opera por trás de uma pessoa narcisista é o espírito de Jezebel. E esse espírito, ele se apresenta em forma de um comportamento. E não quer dizer que eles tenham só esse espírito. Eles têm uma legião de espíritos malignos. Algumas pessoas narcisistas mais e outras menos. Algumas pessoas, elas têm traços narcisistas muito fortes, que são as pessoas usadoras, manipuladoras e tóxicas. Outras pessoas já têm o transtorno de personalidade narcisista, que já é mais sério. Porque todos nós, de forma geral, nós temos algum traço narcisista. Nós temos o narcisismo em algum grau. Óbvio que pessoas empáticas têm o grau de narcisismo muito baixo. Tanto que pessoas narcisistas passam a perna na gente. Porque o nosso grau de narcisismo é muito baixo. E o grau de narcisismo delas está no nível máximo. Nós e as pessoas narcisistas, nós estamos em lados opostos. Digamos que aqui é uma régua. Nós estamos aqui no espectro do narcisismo e a pessoa narcisista está aqui. Nós estamos no nível mínimo e a pessoa narcisista está no nível máximo. A pessoa que tem traços narcisistas, ela está no meio dessa régua. Então, quanto mais uma pessoa vai para o nível máximo do grau do narcisismo, mais narcisista ela é. E junto com esse transtorno de personalidade narcisista, existem outros transtornos associados com esse transtorno. Por isso que a pessoa narcisista, ela é tão transtornada. É uma pessoa totalmente perdida e desconectada do seu espírito. Ela se entregou completamente ao espírito do mal e é o espírito do mal que opera ali através dela. E você vê isso claramente através das atitudes delas. Elas se contradizem o tempo todo. Quanto mais uma pessoa opera pelo ego, mais narcisista ela é. Porque a pessoa narcisista, ela é puro ego, ela é puro egoísmo. Ela é puro pecado. A vontade de Deus na sua vida nada mais é do que o jardim do Éden. O pecado é essa árvore do jardim que você não deve comer os frutos dela. Então, quanto mais você se rende a Deus, mais você se livra desse controle egóico. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos você opera pelo ego. Porque quando você caminha com Deus, você não pode ter ego, você tem que operar pelo Espírito. Quanto mais você se rende a Deus, mais você se livra do egoísmo, do orgulho, do controle. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos traços narcisistas você tem. Quanto mais você se afasta de Deus, mais ego você tem, mais viver para o mundo você vive. E quanto mais Deus te cura, mais você começa a passar a não querer mais viver mais para o mundo. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos você se importa se você está agradando ou não, você só quer ser você. Você não se importa se as pessoas vão pensar se você está bem vestido ou não. Você não se importa com a opinião dos outros. Porque o que importa para você é o que Deus pensa de você e a forma que Deus te enxerga. Essas coisas de você ficar esperando validação do outro, isso é uma construção da sociedade, é uma construção mundana, foi uma crença que colocaram na sua cabeça. Para você viver para o mundo. Para você querer viver pelo ego, para você querer se exibir, sua casa nova, seu carro novo, andar bem vestido. Isso tudo é egóico. E quando você caminha com Cristo,
ele destrói isso em você. Você não opera mais pelo ego, é somente pelo espírito. Você passa a ficar mais espiritual e menos materialista. Deus te cura do trauma, o que é que ele faz? Ele te deixa um nível de ego suficiente para você mover a sua vida e trabalhar, cuidar de você mesmo, porque você é o templo de Deus, então você tem que praticar o autocuidado. Mas não é um ego que você queira viver para o mundo, é um ego que você quer cuidar de você, do seu espírito. Porque na Bíblia não diz que você não tem que estar arrumado, maquiado, não deve beber isso e aquilo. Diz para você fazer tudo com moderação. Deus não diz para você cortar tudo que é do mundo. Deus diz para você fazer tudo com moderação. Mas você sempre tem que ter o discernimento. Você sempre tem que testar o espírito. Para você não cair na cilada. Porque o inimigo está em todo lugar, igual barata. Só que ele está disfarçado em uma pessoa boa. Que você encontra na igreja, que você encontra na academia, no mercado, no hospital. Em qualquer ambiente eles estão. Isso é o que a gente tem que ter cuidado. Então, quando você vê pessoas usando o nome de Deus para conseguir dinheiro ou para a própria imagem dela, ela está operando pelo ego, ela vive para o mundo. Então, são espíritos mundanos que estão ali atrás daquela pessoa operando ali. Não é o Espírito Divino. O Espírito Divino não tem ego. O Espírito Divino é um espírito. Deus não quer dinheiro, Deus quer a sua obediência, a sua fé, a sua coragem, a sua força. Deus quer que você seja você. Para você entrar no reino dos céus, o que conta para Deus é a sua obediência, é o seu coração, é a sua mente, é as suas mãos limpas. Você não precisa pagar para entrar no reino dos céus. Se alguém pedir dinheiro para você entrar no reino dos céus, isso é manipulação, isso é controle, isso é o espírito de Jezebel operando por trás dessa pessoa que está te pedindo isso. Porque pessoas que operam pelo ego, quando elas querem pedir dinheiro às pessoas para conseguir o que elas querem, para andar bem vestidas, para construir os castelos para elas exibirem para as pessoas, é sempre para a própria imagem. Ela faz tudo isso para ela não faz para Deus. Deus não quer o seu dinheiro para poder você entrar no reino dos céus. Sempre quem vai pensar muito em dinheiro, em benefício próprio, é o próprio Satanás. Então, muito cuidado com quem vocês obedecem e com quem vocês escutam. Porque pode ser que você não esteja ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a voz de Lúcifer. Então, comece a prestar atenção e renuncie isso da sua vida. O narcisismo, ele é um transtorno mental e uma doença espiritual. Quanto mais uma pessoa se move pelo ego, mais narcisista ela é. Quanto mais uma pessoa quer viver para o mundo, mais egóica ela é. E o que é viver para o mundo? Viver para os prazeres da carne, ficar esperando validação alheia, querer se encaixar em qualquer lugar, querer viver para o mundo, para os prazeres do mundo, fazer coisas para a própria imagem dela, se importar com o que os outros pensam. Ela é uma pessoa totalmente desconectada do espírito, ela quer viver para o mundo. E nesse caso, o espectro do narcisismo é alto. E quando você está no meio desse espectro do narcisismo, você é uma pessoa morna. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, diz: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso também é uma forma de Deus dizer que ou você é narcisista ou você não é. Ou você serve a Deus ou você serve ao Deus do mundo. Ou você coloca o seu pé na espiritualidade ou você vive para o mundo. Você não pode ser morno. Ou você ama a Deus ou você não ama. E como uma forma de renunciar ou denunciar, a outra palavra própria para isso seria mente reprovável. Esse caso é quando uma pessoa já entra no transtorno de personalidade narcisista, porque ela tem uma mente reprovável. E um bom exemplo dessa pessoa de mente reprovável era Saul, né? Ele não tinha consciência, ele queria matar Davi. E Saul não tinha culpa, não tinha vergonha. Era Davi que adorava na presença dele para remover e expulsar esses demônios dele. Mas porque Saul se voltava para esses demônios, Davi não conseguia expulsar esses demônios dali. E isso acontece quando você está lidando com uma pessoa narcisista. Você está protegendo a pessoa narcisista com a bênção de Deus que está sobre você. Então você não consegue expulsar esses demônios das pessoas narcisistas que você está se envolvendo. Nem por toda a força da oração. Então quando você dá uma chance para essas pessoas narcisistas na sua vida, você está dando uma chance para o demônio.
Eles não vão embora, eles sempre vão voltar. Assim como na história de Saul e Davi. Quando você permite dar brecha para alguma pessoa narcisista na sua vida, você está dando brecha para o espírito de Jezebel estar presente e destruindo a tua vida, para o espírito de Leviatã, uma legião de demônios operar e destruir a tua vida. Você tem a chance de renunciar, mas você não o faz. Você insiste em manter essas pessoas narcisistas na sua vida. E o que é que acontece? Você mantém na sua vida uma legião de demônios te atrasando, te causando problema de saúde. Saul, ele tinha um comportamento do espírito de Jezebel. Saul era extremamente narcisista e ele não conseguia renunciar a esses demônios da vida dele. E muito menos Davi com as orações dele. Para Saul, o que era certo era errado e o que era errado era certo, assim como pessoas narcisistas também são assim. Pessoa narcisista, ela é toda distorcida internamente. E isso também nada mais é do que o espírito de Leviatã ali. Saul, ele se tornou o seu próprio Deus. Então você vai encontrar pessoas narcisistas com muitos demônios e eles implantam na sua vida o espírito do medo, o espírito da rejeição, o medo do abandono, o medo de se libertar do ciclo abusivo tóxico. Esses demônios implantam até na sua vida, na sua mente, o medo de se libertar do narcisismo. O medo de você não ser abusada mais. Os demônios implantam na sua vida o medo de chegar em casa e não ter alguém gritando com você, te insultando, te xingando, tudo quanto é nome feio. Para cada demônio tem um comportamento. Os espíritos malignos, eles são individuais. Por isso que eles operam em legião. Então, pessoas narcisistas, elas não conseguem viver sozinhas. Elas sempre têm que ter uma pessoa ali, de preferência empática, para absorver essa negatividade, para que esses demônios possam oprimir essa pessoa. E todos esses demônios que operam ali dentro da pessoa narcisista e que oprimem ela, isso acontece porque a pessoa narcisista tem o mesmo medo do que você tem medo. E o que é que você tem medo que a pessoa narcisista também tem medo? Medo de ficar sozinho, medo de rejeição, medo de abandono, medo de não ter pessoas, medo de ser rejeitado, medo de não ter controle de nada, medo de todo mundo. Então, quando a pessoa narcisista ela não consegue mais te controlar, elas vão controlar a forma que as pessoas te enxergam. E é daí que começa a campanha de difamação, as falsas acusações, as mentiras, usando o seu nome, para que as pessoas possam te enxergar de uma forma negativa. E as pessoas te enxergando de uma forma negativa, esconde a coisa ruim que elas são. Elas passam a ser vistas como boas e você é a pessoa ruim. A pessoa que é desestabilizada, a pessoa problemática. Então as pessoas narcisistas, elas te subestimam, elas acham que podem te parar e te controlar para que você não as abandone, para que você não as rejeite. Elas ou te rejeitam, ou elas te descartam antes que você faça isso com elas. Porque elas acham que você é da mesma laia que elas e fará a mesma coisa. Fazendo isso, ela mostra que ela é superior a você, que ela tem um controle sobre a sua vida, e que na sua vida quem manda são elas, não é você mesmo. Porque elas têm medo de abandono, porque elas foram abandonadas, tanto quanto você foi. Porque elas foram rejeitadas, tanto quanto você foi. Elas foram negligenciadas na infância, tanto quanto você foi também. Só que elas se tornaram o próprio abusador, enquanto você se tornou a vítima. Você se relaciona com essa pessoa, sofre tudo que seus pais fizeram. A pessoa narcisista se relaciona com você e ela faz tudo com você que os pais dela fizeram com elas. Então a pessoa narcisista, ela não confia em ninguém, ela odeia as pessoas, mas elas não conseguem viver sem as pessoas. Elas precisam de pessoas para viver, para sugar, tanto quanto elas precisam de água e de alimentação. E elas vivem nessa constante paranoia de que alguém está perseguindo eles. Elas acreditam que você é igual a eles, que você vai fazer com eles o que eles fazem com você. Então, antes que você faça com eles, eles fazem com você. Então, elas introduzem a semente do mal na sua vida para que você aceite todo o abuso, que você engula todas as palavras de cortar a alma que elas falam para você. Mas elas jamais aceitariam que você fizesse com elas o que elas fazem com você. Em algum momento elas podem até dizer: ah, você pode me trair, que eu não tô nem aí. Ah, você pode ir embora de casa, que eu também não tô nem aí. Só que elas estão aí sim. Elas fazem isso porque elas usam a psicologia reversa. Para você não ir. Para você não sair de casa, para você não trair. E quando você faz isso, elas usam isso contra você. Elas já te diziam o tempo todo para fazer, te subestimando, achando que você não ia fazer. Aí quando você faz,
Elas usam isso contra você. E muitas vezes você cai na cilada porque elas mandam você fazer uma coisa ruim, uma coisa que vai te fazer mal, para dizer, tá vendo? Ela fez isso. Te falei que essa pessoa era assim. Tá vendo? Olha aí o que ela fez. E fazem isso que é para provar que toda difamação que elas fizeram com o teu nome, elas estavam certas. Porque na cabeça da pessoa narcisista ela não tem problema nenhum, elas sempre estão certas, elas nunca se desculpam por nada. Elas são pessoas perfeitas, você é que tem um problema. A pessoa narcisista, ela é a própria bruxaria. E bruxaria e controle é você operar por trás do espírito de Jezebel. Ela é a própria bruxaria, por isso que tua vida se desmorona. Você não precisa de pessoa invejosa e nem que façam bruxaria para você. Quando você tem uma pessoa narcisista na sua vida, ela já é tudo isso. Porque ela é o pacote, né? Ela tem tudo de ruim numa pessoa só. Então, pessoas narcisistas, muitas vezes, elas ficam psicóticas, esquizofrênicas, desconfiando de tudo. Acham que alguém está perseguindo elas. As pessoas narcisistas mais perigosas, elas são controladas pelo Beelzebul, o pai da mentira que controla todos os outros espíritos mundanos que a pessoa narcisista carrega. Muitas pessoas narcisistas têm o espírito de bruxaria, de perversão. São as pessoas que tiram toda a sua parte financeira, que te causam doenças terminais. Por isso que muitas delas te usam para a própria gratificação. Porque não é a pessoa narcisista em si, são esses demônios. A pessoa narcisista, ela se entregou para o mal. Quem está ali dentro são demônios, não é um ser humano. A pessoa narcisista, ela também tem o espírito de adivinhação, que é o espírito chamado Pitão. Pitão é um principado, isso está escrito na Bíblia. Eu vou deixar depois aqui um texto aqui embaixo para vocês lerem. Então, às vezes, a pessoa narcisista sabe de coisas da sua vida que você nunca falou. E esses principados, Pitão, espírito de adivinhação, eles ficam disfarçados entre nós como espírito de luz, como pessoas empáticas. Fazem as pessoas acreditarem que elas são profetas e apóstolos de Cristo. E elas também têm um espírito de assassino e de suicídio. Por isso, muitas pessoas narcisistas causam nas vítimas tanta opressão que elas se suicidam. E depois elas fazem parecer que foi acidente. Outro espírito que pessoas narcisistas também possuem, principalmente mulheres, é o espírito de Dalila, que é um espírito extremamente sedutor. São charmosos, carismáticos. São aquelas pessoas que você não resiste e que elas te conquistam no primeiro encontro. E assim você cai na cilada, porque você é bombardeado de amor por esses demônios. E eles te causam uma cegueira no espírito que você não vê a ação desse demônio na sua vida. Quando você vê, o estrago já está feito. Quando a navalha passou na cabeça de Sansão, teve uma transferência de provisão espiritual. Então, o inimigo gosta de sentar na alma dos seres humanos. Porque a nossa alma, para o coisa ruim, é como se fosse um trono. Quando a pessoa narcisista opera através desse espírito de Dalila, é o espírito da desonra, é o espírito do encantamento, da prostituição, da perversão sexual. Por isso que muitas pessoas narcisistas são bissexuais, não se importam com quem se relacionam, se interessam por todo tipo de pornografia, abuso infantil e por aí vai. São esse tipo de narcisista que comete o abuso sexual infantil. Por isso que muitos de vocês sofreram abuso na infância através dos seus cuidadores narcisistas. Porque, como eu falei para você, a pessoa narcisista, ela opera através de uma legião de demônios. Cada um tem uma responsabilidade na vida dessa pessoa narcisista para causar destruição na sua vida. E quando o espírito de Dalila faz o trabalho dela de conseguir te arrastar para o ciclo tóxico abusivo, a partir daí vem Jezebel e te aprisiona. É o espírito de Jezebel que te amarra, que te aprisiona e que te faz de escravo. E por último vem o espírito de Leviatã, que é o pai do orgulho, o pai da mentira. Leviatã é um demônio guardião. Ele caminha com o espírito maligno do medo. Então você pode até estar longe dessa pessoa narcisista. Mas mesmo assim você sente que você está sendo vigiado. Você sente o seu ambiente pesado, como se tivesse alguém ali com você. Quando você está sozinho, parece que você não está. Parece que tem alguém ali. Esse demônio guardião, que também é considerado um demônio monitor. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. E quando o Leviatã opera através dessa pessoa narcisista, estando com a pessoa narcisista ou não, você fica com pensamentos obsessivos sobre essa pessoa narcisista. Você pensa nela 24 horas. Você tem vontade de cair em tentação, ligar para ela, mandar mensagem. Você sente saudade dessa pessoa narcisista.
Porque você esquece tudo de ruim que ela te fez e você só lembra das coisas boas, que é para você exatamente cair em tentação e ligar para ela. Fica tipo uma perturbação na tua mente, que você não entende, que você não quer mais essa pessoa na tua vida, e como é que ela não sai da tua mente? Como é que você não deixa de querer essa pessoa? E é o espírito de Jezebel com Leviatã que faz você quebrar o contato zero. Faz você querer voltar para a pessoa narcisista. Não importando se ela já tentou te matar ou não. Então o espírito de Leviatã e Jezebel são os espíritos que têm mais influência na sua vida. Eles vão se certificar de que você não vai se libertar do narcisismo nunca. Você vai ficar tão agoniado que você vai voltar para a pessoa narcisista. Você sabe que você vai morrer se voltar para essa pessoa narcisista. E esses demônios te oprimem tanto que você volta. Você volta para ser humilhado, para você ser rebaixado e para ser controlado por esses demônios. Você volta para ser insultado. Infelizmente, muitas vezes, é nesse momento que as vítimas perdem a vida. E a Bíblia já diz, você saberá da verdade para que a verdade te liberte. O espírito de Leviatã e Jezebel protegem essa pessoa narcisista para que você nunca saiba da verdade. Não só a verdade sobre quem elas são, mas sobre quem você é. E não sabendo quem você é e quem as pessoas narcisistas são, esses demônios previnem que você caminhe na verdade. Por isso, muitos de nós só descobrimos tudo isso sobre nós e sobre as pessoas narcisistas quando o estrago já foi feito. E quando nós já estávamos longe do ciclo tóxico abusivo. Porque esses demônios, eles te causam uma cegueira no espírito. Mesmo que você tenha olhos, você não consegue ver o que está na sua frente. Porque você estava convivendo com um feitiço ali do teu lado. E quando esse feitiço é quebrado pelo poder de Deus, você diz, meu Deus, como eu não vi isso antes? Onde que eu estava com a cabeça que eu fiz tal coisa? Influência do maligno. E a Bíblia também diz, guarda o teu coração, porque dele procedem a fonte da vida. E esse demônio, esse espírito de Leviatã, esse principado, guarda o coração daquele que ele está controlando e oprimindo, fazendo a pessoa se tornar orgulhosa, egoísta, fazendo essa pessoa nunca ver a verdade, fazendo você nunca ver a verdade que Deus está o tempo todo tentando te mostrar. Fazendo a verdade que Deus está querendo te mostrar se tornar uma ofensa. Por isso que a pessoa narcisista te odeia tanto. E elas te punem quando você tenta fazer elas se responsabilizarem e assumirem tudo que elas fazem. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos se apegar a Deus. Rezem por proteção, por libertação desse mal na vida de vocês. Muito cuidado, muito olho aberto, porque tem pessoas narcisistas falando de narcisismo. Tem pessoas narcisistas liderando grupos para vítimas que sofreram abuso, para manipular as vítimas a voltar para o abuso, a ficar no abuso, a perdoar o abusador. Principalmente os narcisistas ocultos que fingem empatia melhor do que ninguém. Esses são os piores, os lobos em peles de cordeiro. Muito cuidado com as páginas que vocês seguem, com o que vocês escutam. E nós estamos numa batalha espiritual. Nós não estamos mais lutando com pessoas. Nós estamos lutando contra principados. Então não escutem e não vejam com os olhos e com os ouvidos, mas com os ouvidos e os olhos do seu espírito. Testem sempre o espírito e peçam a Deus discernimento. Tem pessoas narcisistas se infiltrando no meio das vítimas do narcisismo. Só que elas não enganam a mim e não enganam a Deus. Estão enganando a si próprias. Porque nós estamos em uma constante guerra espiritual com demônios disfarçados de pessoas caminhando no meio da gente todos os dias. Então a gente não pode se desligar de nós mesmos. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Deus. Porque nesse momento, só Deus é por nós.